todo o coração eu te procurei. Ó, não deixes que me afaste de teus mandamentos. Em meu coração conservei as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 10 e 11. Esse é o clamor, o choro que vem à tona. Tudo isso é apenas uma figura perfeita de um povo que tem uma palavra de Deus e a mantém, e por fim a cumpre, e se torna essa palavra para o mundo. Estamos no capítulo 15, não estamos? Lemos o versículo 10. Guardar os seus mandamentos. Agora vamos ler o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Essa é a análise final do sucesso de tudo isso. Você fala a palavra do Senhor para as pessoas e depois diz: bem, parecia que elas iam entrar nisso, mas não foi o que aconteceu. Se elas não guardaram a palavra de Deus, também não guardarão a palavra que você falar da parte de Deus. Se elas não tiverem a capacidade de segurar com firmeza em seu coração, em seus corações, tudo que Deus lhes falou, elas também não são candidatas adequadas para a palavra viva que está vindo nesta hora. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier, nem lhes houver a falar, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Eu gostaria de dizer que acredito que este velho mundo tolerante está seguindo um caminho de diversão e eles pensam que não tem pecado. Mas a primeira vez que eles têm um encontro com a palavra viva, eles fazem um acerto de contas. E em muitos aspectos, seria melhor para eles, no futuro imediato, não terem ouvido essa palavra, pois ouvi-la e depois se afastar dela tem um efeito devastador na vida das pessoas. Ouçam atentamente o que vou dizer, pois não é uma afirmação vazia ou sem fundamento. Ao decorrer dos anos, tenho observado as pessoas que falharam em andar na revelação limitada que tivemos e visto que no fim das contas o importante elemento de julgamento as alcança. Contudo, nunca vi nada em minha vida tão mortal como o que acontece com aquelas pessoas que são frequentemente repreendidas e endurecem seu coração contra esta palavra viva. Eles são subitamente cortadas e sem remédio. Elas guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Quão mortal é o julgamento que recai sobre as pessoas que têm uma palavra do Senhor e a rejeitam. De repente, Deus começa a falar. Acho que já tivemos exemplos disso. É como uma maldição que repousa sobre uma família. Isto é algo que você vê. Você vê? Não precisamos nem comentar isso aqui, porque a gente sabe muito bem o que isso aqui está dizendo. Quão mortal é o julgamento. Pessoal, ouça, os julgamentos de Deus estão sobre a terra, e aqueles que caminham com humildade e se apegam à palavra do Senhor, passarão por abalos, passarão por problemas, mas serão preservados. Mas aqueles que apenas ostentam as coisas de Deus, começa o ajuste de conta. Primeiro, para corrigi-los, se não forem corrigidos, então a rocha poderá reduzi-los a pó. Mateus 21, 44. Não se esqueça que o
julgamento começa pela casa de Deus. As Escrituras dizem que o julgamento começa primeiro conosco. 1 Pedro 4,17. O que não significa que toda a casa do Senhor deva se levantar e pronunciar um julgamento sobre tudo, mas sim que o julgamento começa com a palavra que temos falado. E aqueles que primeiro a ouvem são os primeiros a serem julgados. Aqueles que guardam a palavra são preservados, e no mundo os que não guardam a palavra de Deus serão destruídos. Mas como escaparemos se recebemos a palavra e não andamos nela? Esta é uma moeda de duas faces. Se guardamos a palavra de Deus, Ele vai abrir o tesouro da casa de Davi e nos apresentar toda a sua plenitude e nos guardar da hora da provação. Se não guardarmos a palavra dele, a hora da provação virá sobre o mundo inteiro e nos tornaremos vítimas do julgamento de Deus na terra. Uma coisa que eu estava pensando, quando Deus foi visitar Abraão, a gente sabe tudo que Abraão ofereceu, tudo, e depois Abraão encaminhou o Senhor até Sodoma e Gomorra. Abraão começou a interceder por 50, por 45, portanto, como foi dito ontem, até chegar aos 10. Por quê? Ele chegou. Havia ali dentro Ló, a mulher dele, e as duas filhas. Ló era justo, pagava as coisas dele, pagava tudo, mas ele estava no meio de Sodoma. Se Sodoma fosse destruído e Ló não tivesse saído, ele ia morrer, mesmo sendo justo. Se ele não tivesse obedecido a palavra, sai, vai e não olha nem para trás. Ah, mas eu não sou, mas nós estamos na roda dos escarnecedores, a gente vai cair. Então, se nós não sairmos do mundo babilônico, a palavra não sou eu, ninguém, a palavra está falando, a palavra está dizendo aqui, ó, se não guardarmos a palavra dele, a hora da provação virá sobre o mundo inteiro, e nos tornaremos vítimas dos julgamentos de Deus na terra. A palavra está falando, não é? Então o que nós temos que fazer? Sai dela, povo meu. Deus mandou por amor a Abraão. Ele falou: Abraão, eu me lembrei de ti, eu tirei logo do meio dessa destruição. Então a palavra está mandando a gente sair, não está? A palavra está falando, ela está vindo no momento, está aqui, ó. Nós passaremos por abalos, mas seremos preservados. Eu não sei se é, na palavra não fala, que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o acampamento de Abraão não era tão longe, não é? Eles sentiram o abalo, mas foram preservados. Eu não sei, eu nunca vi, eu não sei se tem, porque eu não sei, do jeito que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, alguma coisa eles sentiram, mas eles foram preservados. Aí Abraão chegou até Sodoma, ele foi lá ver. Ele perguntou: Deus, não encontrasse 10 justos? E ele perguntou por Ló. Aí Deus falou: Abraão, eu me lembrei de ti, eu tirei Ló do meio dessa destruição. Então olha, que haja em nós esse desejo de sair, de não ficar misturado, porque se Deus está nos alertando, a palavra está nos alertando, a palavra está, a hora da aprovação virá sobre o mundo inteiro, e nos tornaremos vítimas dos julgamentos de Deus na terra. Lembrem, a mesma água que levantou a arca trouxe julgamento.
O mesmo mar que abriu para o povo passar, o mesmo mar destruiu o Egito. Lembra do sol da justiça? O mesmo sol que vai queimar, vai nos refrescar. Nós não passaremos pela provação. Nós seremos preservados. Pode continuar, mais 12. Estamos lendo o versículo 20. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Preste atenção nesse último parágrafo que nós vamos ler. Não há desculpa, não há como encobrir, não há como contornar isso. Esta palavra que está vindo produzirá toda a vida de Deus em nós ou produzirá a morte. Essa é uma palavra de autoridade. O Senhor disse: eu não julgo ninguém. A minha palavra julgará os homens no último dia. João 12, 47, 48. Por favor, alguém abre lá. João 12, 47, 41. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer elas, eu não os julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei,